Quem nunca se pegou num sentimento de raiva, rancor? Quem nunca foi magoado? Quem nunca já magoou alguém? Somos seres humanos e a gente vive, né, sujeito a esses sentimentos. E aí nós temos que saber lidar com esses sentimentos, porque a raiva, o ódio, o rancor, ele só faz mal para aquele que sente. E muitas das vezes nós temos sentimento de vingança. Eu vou contar experiências que eu já tive quando eu era mais jovem. Quando nós somos mais jovens, nós somos mais inconsequentes. Então, a tendência é que, com o passar dos anos, nós venhamos ficar mais maduro, mais experiente. Não acontece para todos, mas isso é o certo, né? As pessoas, nós vamos passando por processos na vida e vamos ficando pessoas mais maleáveis, mais experientes, tomamos decisões mais assertivas. E quando eu era mais jovem, eu era aquele tipo de pessoa que era ferro e fogo, fez aqui, vai pagar aqui, eu vou me vingar. E isso só faz muito mal, isso vai criando em nós, sabe, uma casca de rancor, nós vamos perdendo a nossa identidade de quem realmente somos. Aí Deus te criou aquela mulher meiga, aquela mulher feminina, aquela mulher mais amorosa, só que as consequências dos sentimentos, né, dos acontecimentos na nossa vida vai nos transformando com uma outra identidade. E quando eu falo sobre a identidade, né, que aqui eu fiz uma retrospectiva da minha vida e vou voltando, é o caminho de volta. Deus me fez pegar o caminho de volta, aquela criatura que quando ele criou lá, Maria, ele criou com dons, talentos, mas criou com qualidades, criou com, como é que eu posso dizer para vocês? Uma personalidade ao qual ele me criou, uma pessoa mais calma, mais tranquila, porque eu fui uma criança assim. Porém, eu fui, ao passar dos anos, com os acontecimentos, me transformando e a minha identidade foi se formando em algo que não era a minha essência. Então, eu quero falar hoje aqui a respeito desses sentimentos, né, que nos moldam, que nos mudam, e são sentimentos, sentimentos ruins, que nos tornam pessoas mais duras, insensíveis, né. Muitas das vezes passamos por situações em nossas vidas que nós somos obrigadas, nós mulheres que fomos criadas sem pai, por exemplo, não teve aquela presença do pai, foram obrigadas a ser mais forte, a não ter aquele braço masculino para acolher, aquela força, né, que Deus, ele faz tudo perfeito. Quando ele fez o homem e a mulher, ele fez o homem para proteger, como uma proteção. E a filha, ela se sente protegida com o pai. E quando nós não temos essa convivência com o pai, acabamos ficando aquele vazio e nós vamos tomando como se fosse uma barreira, sabe? Ao mesmo tempo nós vamos criando, sabe quando faz uma ferida e vai criando aquela pele, aquela casca mais grossa? E essa casca grossa de tanto tomar porrada da vida, a gente vai criando uma casca mais grossa. E aí nós que talvez tínhamos uma personalidade mais amorosa, que a mulher ela é feminina, ela já vem com essa essência de ser mais amorosa, mais paciente. E aí nós vamos perdendo, criando uma nova identidade, mas quando Cristo vem para a nossa vida, ele traz a nossa essência de volta. E ele vai o quê? Nos curando de tudo aquilo que nos transformou nessa criatura que muitas das vezes nos encontramos plenamente satisfeito com a nossa profissão, com o nosso casamento, com a nossa vida pessoal, nossas realizações pessoais, mas o nosso espiritual, o nosso sentimental, a nossa alma está cheia de marcas, destruída. Nós tentamos muitas das vezes tapar isso, esse buraco, como? Com realizações pessoais, que não está errado, não tem nenhum problema em nós estarmos realizadas pessoalmente. Eu acho que temos que ter sonhos, correr atrás dos nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, mas não podemos deixar que tudo isso sufoque o nosso eu, a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira felicidade, porque lá no fundo nós sabemos que todas as vezes que nós conquistamos algo, para nós, assim, eu conquistei muitas coisas para mostrar para mim mesma e para o mundo que eu conseguia por ter sido, eh, rejeitada, assim, não pela família, mas sabe aqueles sentimentos que foram criando dentro de mim, de complexo de inferioridade, rejeição, isso tudo, eu me achava um patinho feio, eu me achava assim, gente, a minha adolescência eu guardei muitos sentimentos, eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito quieta, muito na minha, muito fechada.
e ali os meus sentimentos, meus pensamentos aconteciam muitas coisas. Nunca passei por maus tratos, nunca passei fome, mas eu tive uma infância difícil, porém, nada que viesse me fazer hoje lembrar da minha infância, porque assim, tem aquela coisa da ótica também, cada um vê de uma forma. A questão de eu ter sido criada sem pai, muito jovem, muito com 5 anos de idade, meu pai faleceu, minha mãe ficou com 9 filhos, imagine, menor de idade, criando todos os filhos. Então assim, foi difícil para ela também. Então na minha ótica, não, eu não tive problema com isso. Com a escola que eu estudei, com os vizinhos que eu tive, eu tenho boas lembranças da minha infância, porém, eu tive um lado sentimental, aonde eu fui formando uma personalidade que ela não era minha. E hoje, muitas das vezes, nós ficamos adultos, não tratamos porque eu só fui totalmente curada quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, porque ele é o melhor psicólogo, ele é o melhor médico, é o melhor psiquiatra, é o melhor juiz, é o único. Ah, Maria, você está dizendo que nós não precisamos, não, eu acho que nós precisamos de tratamentos com psicólogos, psiquiatras, porque se os profissionais, Deus deu esse dom para eles estudaram para isso, estão aí para nos ajudar. Porém, há uma cura de alma que você só encontra em Jesus. Quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele cura tudo. Ele realmente cura tudo. Eu posso dizer isso sem sombra de dúvidas. E mesmo que você tenha feridas passadas, o Senhor ele consegue cessar. Ah, e eu quero falar aqui especificamente sobre o perdão. Eu nunca fui uma pessoa difícil de perdoar, mas com o passar dos anos, com essa personalidade transformada, com a minha essência que já estava abafada, com essa nova identidade que eu fui criando conforme os acontecimentos da vida, eu me tornei uma pessoa muito mais dura, muito mais fria, uma pessoa que eu tinha sentimentos, mas não sabia expressar. Por exemplo, gente, é tão difícil para mim, até hoje eu trabalho essa minha área sentimental. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de abraço, uma pessoa que eu não sou muito de palavras, eu te amo. Hoje já estou bem melhor, mas eu demonstro de outra forma. Então, cada um tem uma forma de demonstrar amor. O importante é que demonstre. Mas eu hoje já consigo abraçar, dizer que te amo, acolher. Eu não deixava de fazer da minha forma. Porém, isso era muito difícil. Sabe? É como se você estivesse me espremendo assim para eu fazer. E não tem nada demais. Mas o Senhor me curou também quando Ele me deu os meus filhos. Porque eu digo, sabe? Eu já ouvi isso e digo, sem sombra de dúvidas, que se a mulher não mudar quando ela for mãe, só Jesus para mudar depois, porque assim, é muito difícil você passar pelo processo de uma maternidade, que é o amor mais parecido com o amor que Deus tem por nós, e você não mudar. Porque é uma transformação que aconteceu na minha vida quando eu tive meu primeiro filho também. Então, tudo isso o Senhor foi trabalhando na minha vida. Porém, quando eu tive um verdadeiro encontro, sim, aí eu pude totalmente me libertar de tudo aquilo que me prendia, que eu achava que já estava curada. E o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que se você tem no teu coração raiva de alguém, rancor, mágoa, perdoe. Perdoe porque é como se você tivesse todos os dias tomando um copo de veneno. Quando você sente ódio, raiva, que você não perdoa, é como se todos os dias você estivesse se envenenando. E eu vou te falar isso à luz da palavra, que aqui na palavra de Deus, em Mateus 18, 21 e 22 fala: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então calcula aí. Será que você já perdoou uma pessoa? Se aquela pessoa vier e fizer com você, você perdoar de novo. Gente, perdoar não é amnésia, não é que você vai esquecer aquilo que aconteceu, mas você não vai mais sentir a dor. E só quem se cura é você. Quantas pessoas hoje estão com câncer porque o marido largou, porque está com ódio, porque descobriu algo, porque tem pessoas que vivem com ódio, e isso é como é um massacre diário, porque tem pessoas que vão viajar e levam o ódio com ela. Imagina, você sai de férias, mas você tem um ódio por alguém, é como se aquilo fosse uma sombra perturbadora atrás de você 24 horas. E quem está sofrendo é quem está com a mágoa. Então, perdoe.
sabe. Eu venho dizer para você aqui que tudo mudou na minha vida quando eu comecei a perdoar. Eu nunca fui de guardar muita mágoa, mas eu tinha aquela coisa: "Ah, também eu não quero mais saber, não falo mais, nunca mais eu quero ver a pessoa para lá e eu para cá". E não é sobre isso. Não é sobre a pessoa ficar para lá e você para cá, é sobre haver um verdadeiro perdão. E como é feito isso? Às vezes você tem que ir até a pessoa e falar: "Olha, eu te perdoo". Tem gente que vai pensar assim: "Ué, mas você tem que me perdoar". Tem pessoas que vão estar erradas e vão dizer que estão certas. Então, para você se libertar, para que você fique bem com você, com seu sentimento com Deus, porque você sabia que a sua oração ela não chega até o Senhor se você não perdoar, porque a oração que o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso diz: "Senhor, perdoai as nossas ofensas". Assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Então, nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Então, o Senhor só nos perdoa se nós também perdoarmos. Se você não perdoar, o Senhor também não te perdoa. Então, perdoe. Perdoe que você vai ver toda a diferença. O ato, que tudo muda, que por um ato, uma atitude sua, as portas se abrirão. A sua vida, ela vai andar em todas as áreas, profissional, familiar, nas área financeira, porque há, sabe, uma sombra que assola aqueles que não perdoam. O Senhor fala que a oração ela não chega até Ele se nós não perdoarmos. Então, o perdão é um dos mandamentos que é necessário para você estar, sabe, firmado no Senhor. Não adianta você estar todos os dias na igreja, não adianta você estar subindo e descendo o monte, não adianta você fazer a tua oração diária e falar com o Senhor se você não perdoar. Então, nesse dia de hoje, o Senhor manda eu te dizer: perdoe aquele que te fez mal, perdoe aquele que te magoou, perdoe aquele que pecou contra você, aquele que te feriu. Porque é como o ódio, a raiva, ela é como uma ferida, e quando o perdão entra, é como se você espremesse aquele pus, sabe? E aquela dor começasse a sair. E aí ali vai estar ali a marca vai ficar. Mas quando você tocar ali, você não vai mais sentir dor. Por quê? Porque foi espremido. Aquele pus foi colocado para fora. E hoje o Senhor manda eu te dizer: perdoe, para que o Senhor possa fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Perdoe. Lembre-se: ah, Senhor, eu faço uma oração de perdão. Vá até essa pessoa, peça perdão. Mesmo se você sabe que você está certo e a pessoa está errada, não importa. Faça a sua parte, e o Senhor vai fazer a parte dele na sua vida. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, que ela precisa perdoar, envie esse vídeo para ela e clica aqui, curta, fique por aqui porque o Senhor vai continuar falando com você neste canal. Até o nosso próximo encontro.